Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula da Perguntas da Especialidade. Eu chamo-me Fernando Pereira da Silva, sou interno de Pneumologia e nesta aula vamos então abordar um tema da Síndrome de Dificuldade Respiratória Aguda, vulgarmente chamada de ARDS. Esta aqui é a forma como está dividida a aula. Vamos primeiro fazer uma pequena introdução, depois falar um bocadinho da etiologia, da clínica e da fisiopatologia, do tratamento, do prognóstico e no final alguns casos clínicos originais para consolidarmos aqui alguns conceitos. Então, o que é isto da ARDS, da Síndrome de Dificuldade Respiratória Aguda? A síndrome de dificuldade respiratória aguda consiste então num síndrome clínico, ou seja, num conjunto de sinais e sintomas, que são estes a dispneia grave, e esta dispneia tem de ter início súbito, hipoxémia e infiltrados pulmonares difusos, que vão, no seu conjunto, levar ao aparecimento de uma insuficiência respiratória. Esta insuficiência respiratória pode ser leve, moderada ou grave, e ser de difícil tratamento, podendo, em algumas situações, levar à morte, e, portanto, é uma situação que deve ser encarada com toda a cautela. Falando então agora sobre a etiologia. Os sintomas que caracterizam a ARDS e que tivemos a ver podem então surgir no contexto de uma lesão pulmonar difusa e importa saber que estas alterações podem surgir em diversas condições médicas ou então condições cirúrgicas. Esta lesão pulmonar pode ser direta, como ocorre, por exemplo, com a inalação de substâncias tóxicas, ou indireta, como é o caso das situações de sepsis. Como podem ver pelas duas partes aqui deste diapositivo, são muitas as causas possíveis da ARDS, mas as mais frequentes são mesmo a pneumonia, como lesão pulmonar direta, e a sepsis, nos casos da lesão pulmonar indireta, como também já tínhamos visto, seguindo-se outras causas, nomeadamente a aspiração de conteúdo gástrico, o trauma grave, a realização de múltiplas transfusões e a overdose farmacológica, e naturalmente o risco da ARDS vai aumentar quando estamos perante a presença de mais do que um destes fatores de risco. Outros fatores que poderão influenciar o desenvolvimento da ARDS são a idade avançada, o alcoolismo crónico, a acidose metabólica, a pancreatite, e atenção que a pancreatite é um exemplo clássico de situações que podem levar à ARDS, e é uma pergunta bastante frequente neste tipo de exames. E pode surgir também noutros casos de doença crítica, doentes que estão em unidades de cuidados intensivos, e só a título de curiosidade, pacientes de trauma que tenham um score APAS-2 superior ou igual a 16 vão ter um risco 25 vezes superior de desenvolver ARDS. Pronto, só aqui uma chega que o APAS-2 score é então um preditor de mortalidade que é calculado em muitas unidades de cuidados intensivos. Pronto, mas destes fatores ressalvava então aqui a pancreatite, que realmente é um clássico de casos clínicos que acabam por desenvolver ARDS. Passando então à fisiopatologia e à clínica desta síndrome. Em primeiro lugar, temos de perceber que estamos efetivamente perante um quadro da ARDS e temos alguns critérios que temos de cumprir, nomeadamente os critérios clínicos, e estes prendem-se muito com o tempo de início, e habitualmente estes quadros são agudos, e há uma história de patologia prévia subjacente, habitualmente nos 7 dias antes do episódio, ou seja, temos um doente que pode ou não ter algum diagnóstico já estabelecido na última semana, e que depois vai tendo um agravamento sintomático e depois desenvolve então este quadro da RDS. Tínhamos alguém, por exemplo, que estava com febre, com expectoração, com dispneia, que provavelmente tinha uma infecção respiratória e acabou por ir piorando e desenvolver então este quadro. Depois, sendo o quadro respiratório, nós vamos realizar naturalmente o raio-x de tórax, que num caso da RDS típico seria semelhante a este que vê na imagem, que iria ter estas opacidades bilaterais, habitualmente mais inferiores, que vão então corresponder ao edema pulmonar e que não podem ser explicados por outras causas.
Além de revelar estas opacidades, o raio-x pode também ajudar a definir uma causa subjacente para a RDS, nomeadamente então a pneumonia, como vimos também pela clínica. O problema é que estas situações de edema pulmonar não são exclusivas da RDS, nem são exclusivas de pneumonias, nem de patologias pulmonares e podem surgir noutras situações, nomeadamente nos casos de patologia cardíaca, e esta é que é então a condição que é mais importante excluir numa suspeita da RDS e que mais confusão pode trazer. Nós podemos fazê-lo naturalmente com base na clínica, pela auscultação, pesquisa de urgência venosa jugular e todos os outros parâmetros clínicos e analíticos que possam estar alterados no caso de haver alguma patologia cardíaca, mas pode ser fundamental recorrermos a mais um exame de diagnóstico, que é então o ecocardiograma transtorácico. Ele pode, por um lado, ser realizado se nós não conseguirmos com certeza absoluta excluir envolvimento cardíaco pela clínica e por alguns parâmetros analíticos, ou então naqueles casos em que temos uma situação que em tudo parece um ARDS, mas cuja história clínica não bate certo, e aí então temos mesmo de fazer ecocardiograma transtorácico para confirmar que efetivamente não há envolvimento cardíaco. Num quadro destes, temos então de fazer uma gasimetria, porque temos um doente com uma insuficiência respiratória, com hipoxémia, como já tínhamos visto nos primeiros slides, e nós na gasimetria vamos obter dois valores que são muito importantes para conseguirmos caracterizar a gravidade então da RDS. Obtemos a pressão arterial do oxigênio e sabemos a FIDO2 com que o doente está, e fazendo o quociente entre as duas, a pressão arterial de oxigênio e a fração inspirada de oxigênio, a tal FiO2, obtemos um parâmetro ao qual vulgarmente nós chamamos PAFI. Esta PAFI é nada mais nada menos que um medidor da gravidade da insuficiência respiratória, e quanto mais baixo ele for, mais grave será o quadro. Teremos um quadro leve se esta PAFI se encontrar entre os 200 e os 300 mm de mercúrio, uma situação moderada se estiver entre os 100 e os 200, ou uma situação grave quando temos uma PAFI inferior ou igual a 100 mm de mercúrio. Quanto à história natural desta síndrome, ela apresenta algumas particularidades e divide-se essencialmente em três fases, cada uma das quais com as suas características específicas, e sendo elas a fase exudativa, a fase proliferativa e a fase fibrótica ou de recuperação, que é o que se pretende. Em traços gerais, nós temos uma fase então inicial que é designada como fase exudativa e que vai ocorrer nos primeiros 7 dias, que se vai caracterizar por edema alveolar e por infiltração dos pulmões por células inflamatórias com formação de membranas hialinas. A partir do sétimo dia, iniciamos a fase proliferativa e vamos ter inflamação intersticial e algumas alterações fibróticas precoces. Isto vai durar mais ou menos até ao 21º dia, e aproximadamente 3 semanas depois da lesão pulmonar inicial ter ocorrido, a maioria dos pacientes vai recuperar, mas alguns destes vão entrar numa fase fibrótica que vai, como o nome indica, levar a alterações fibróticas do parênquima pulmonar, e foi muito aquilo que se viu com a Covid. Tinham também fenómenos de ARDS, com recuperações lentas ou não recuperações, digamos assim, e que entravam então nesta fase fibrótica tardia, e depois vêm a ser seguidos agora atualmente em consultas de interstício por estas alterações fibróticas que ainda não conseguimos entender muito bem. Falando agora de cada uma das fases em particular, esta síndrome começa então, como já tínhamos visto, com algum tipo de lesão pulmonar, e essa lesão, mais concretamente, envolve a lesão de células endoteliais dos capilares alveolares e dos pneumócitos tipo 1, e vai haver uma espécie de descamação do epitélio brônquico, e vai-se perder a capacidade de barreira para fluidos e macromoléculas que caracteriza os alvéolos. Com isto, com esta perda desta barreira, vai haver acumulação de fluido, que é o tal edema, nos espaços intersticiais e nos espaços alveolares, e vamos ter então um raio-x como o anterior, com um padrão de edema difuso, como o que vemos aqui na imagem.
Além da perda desta capacidade de barreira, vão surgir outras alterações nesta fase exudativa. Vamos ter um aumento das citocinas pró-inflamatórias e de mediadores lipídicos que vai condicionar o recrutamento de leucócitos, fundamentalmente neutrófilos para os espaços intersticial e alveolar, e vai haver agregação de proteínas plasmáticas com detritos celulares e proteína surfactante disfuncional nos espaços aéreos e vão-se formar então as tais membranas hialinas, como também já tínhamos visto. Acho que não é essencial que saibam todos estes mecanismos ao pormenor, mas achei por bem deixar esta informação para terem uma ideia de que realmente ocorrem várias alterações a nível pulmonar, com acumulação de líquido e de material inflamatório, que obviamente não é suposto estar nos pulmões e que vai levar então a estes quadros de dificuldade respiratória, que em muitos casos pode ser então fatal. Então, que implicações vai ter esta fase exudativa? Como vimos, uma das suas principais consequências é o desenvolvimento de edema alveolar, portanto, os alvéolos onde ocorrem as trocas gasosas vão estar preenchidos com material inflamatório, vão estar edemaciados, e ao haver este preenchimento, naturalmente vai haver uma diminuição da oxigenação no sangue que está em contacto com esse alvéolo, e é o que nós temos aqui nessa imagem. Na imagem aqui da esquerda temos dois alvéolos normais, para simplificar, só dois, que estão corretamente perfundidos e vemos que há trocas gasosas, no sentido em que depois temos aqui uma pressão arterial de oxigênio final superior àquela que chegou inicialmente aos alvéolos. Por outro lado, se nós tivermos uma situação em que nem todos os alvéolos estão funcionantes, neste caso colapsado, então preenchido por material inflamatório ou líquido, vemos que, apesar de estarem corretamente perfundidos, não há nenhum problema na circulação, a pressão arterial de oxigênio final será mais baixa em comparação com as situações em que tudo está normalmente. E nestes casos em que o problema ocorre devido a um problema a nível alveolar, vamos estar então perante um quadro de shunt intrapulmonar que vai conduzir então a esta hipoxémia, contribuindo para fenómenos de mismatch, ventilação, perfusão. Havendo esta hipoxémia, o doente vai também ter um aumento do trabalho respiratório para compensar toda a situação e vamos ter um doente então com dispneia, taquipneia e em claro sofrimento respiratório. Além disso, tínhamos visto também atrás que, para além de haver o preenchimento alveolar, também tínhamos alguns fenómenos de oclusão vascular durante a fase exudativa e que também vão ter implicação na oxigenação, mas por um fenómeno diferente. Ou seja, havendo uma oclusão pela formação de trombos na vasculatura pulmonar, mesmo naqueles alvéolos que estão bem ventilados, que até nem estão preenchidos por material inflamatório, podem não receber o fluxo sanguíneo adequado por haver estes microtrombos e dessa forma não vai haver a correta oxigenação do sangue, desta vez por um problema de ausência do fluxo sanguíneo e não por problemas alveolares, e vamos ter aquilo a que se chama um espaço morto, que também vai ter implicação e vai ter contribuição para os fenómenos de mismatch ventilação-perfusão, e dessa forma vamos ter uma retenção de dióxido de carbono e podemos ter a longo prazo desenvolvimento então de hipertensão pulmonar. Então, de forma muito simples, na fase exudativa temos problemas de mismatch, ventilação, perfusão, quer por shunts intrapulmonares, nos casos em que são os alvéolos que estão afetados por todo o edema que os envolve, e por outro lado, situações de espaço morto, que é caracterizado então e que é causado por estes microtrombos que afetam a circulação que envolve os alvéolos, que no fundo vão então levar à tal hipoxémia e em alguns casos à hipercapnia. Tínhamos visto a fase exudativa dura aproximadamente 7 dias, mas os sintomas surgem habitualmente em 12 a 36 horas, sempre dependendo de caso a caso, após haver então a exposição ao fator predisponente, partindo do exemplo da pneumonia. Mas atenção, que em alguns casos pode mesmo demorar todo este tempo e surgir mesmo a sintomatologia só no final da fase exudativa. Os sintomas, então, como já tínhamos visto, só para clarificar,
são dispneia. Esta vai agravando progressivamente também com a progressão desta fase exudativa e com a progressão destes fenómenos todos que estivemos a ver nos slides anteriores. E os doentes podem apresentar-se de diversas formas, mas o que será mais característico é uma dispneia com respiração rápida e superficial, para haver uma tentativa de compensação. Também nesse sentido, com taquipneia, com aumento do trabalho respiratório. Este aumento do trabalho respiratório acaba por exceder o seu limite, os doentes entram em fadiga e desenvolvem então quadros de insuficiência respiratória, que, como já vimos, pode ser grave e até mesmo fatal. Em termos de meios complementares de diagnóstico, nesta fase não existem valores ou critérios específicos. Fazemos o estudo laboratorial com base na suspeita da patologia subjacente, portanto, vai ser tudo muito inespecífico, eventualmente só dar-nos pistas para o diagnóstico. A radiografia de tórax, como também já tínhamos visto, deve ser feita, mas o seu padrão também vai ser inespecífico, aquelas opacidades bilaterais que também vimos, e com um grande intuito de excluir outros diagnósticos diferenciais, que nomeadamente podem provocar edema pulmonar cardiogénico, e no raio-x podemos ter algumas pistas disso, nomeadamente cardiomegalia, derrame pleural, ou então alguma redistribuição da vasculatura pulmonar, o que vai ser tudo diferente de um quadro de ARDS. Em caso de dúvida, pode ser necessário nós fazermos um ataque de tórax. Na ataque, vamos também encontrar infiltrados bilaterais e heterogeneidade extensa do envolvimento pulmonar, mas, tal como nos restantes exames, não vão ser alterações específicas e, nestes casos, temos de pensar em alguns diagnósticos diferenciais, como temos feito até agora, sendo os principais, mais uma vez, o edema pulmonar cardiogénico, a pneumonia bilateral e a hemorragia alveolar, sendo outros menos frequentes as doenças pulmonares intersticiais, lesões imunológicas agudas, lesão por toxinas ou edema pulmonar neurogénico. E pronto, ressalvo que são tudo exames que nos permitem fazer diagnósticos diferenciais, no sentido de excluir outras causas que não a ARS para estes quadros de insuficiência respiratória. Passando para a fase proliferativa, já tínhamos visto que dura então do 7º ao 11º dia, e é nesta fase que a maioria dos doentes vai recuperar, sendo nesta fase que há o desmame da ventilação não invasiva, por exemplo. Apesar desta melhoria, muitos doentes ainda vão continuar com dispneia, com taquipneia e hipoxémia, e alguns pacientes, como já tínhamos falado, vão começar nesta fase a desenvolver lesões pulmonares progressivas e podem surgir alterações precoces de fibrose pulmonar. Em termos histológicos, é também nesta fase que surgem sinais de recuperação, começa a haver reparação pulmonar, a organização de exudados alveolares e uma alteração dos infiltrados, que passam de predominantemente neutrofílicos para linfocíticos, e ainda como parte do processo de reparação vai haver proliferação de pneumócitos tipo 2 ao longo das membranas basais alveolares, que, só para recordar, são as células que vão sintetizar surfactante pulmonar e diferenciar-se em pneumócitos tipo 1 e, portanto, vão contribuir para um aumento da compliance pulmonar e para a prevenção do colapso alveolar no final da expiração. Ao fim de 3 a 4 semanas, como também já tínhamos visto, muitos doentes vão recuperar, mas outros vão então entrar numa fase fibrótica, que pode implicar a utilização de suporte ventilatório a longo prazo ou então aporte suplementar de oxigênio. Nesta fase, temos uma transformação do edema alveolar e dos exudados inflamatórios descritos nas fases mais precoces em fibrose intersticial e dos ductos alveolares, e como fibrose é sempre sinónimo de destruição, nós vamos ter uma alteração da arquitetura pulmonar, e a nível acinar vamos ter uma disrupção da arquitetura normal, levando ao aparecimento de alterações tipo enfisema, e a nível vascular vamos ter fenómenos oclusivos por proliferação da íntima e, consequentemente, podemos ter fenómenos de hipertensão pulmonar. No que diz respeito às consequências clínicas, estas alterações vão levar
há um aumento do risco de pneumotórax, a redução da compliance pulmonar e a um aumento do espaço morto pulmonar, portanto, tendo aqui implicações negativas nas trocas gasosas e, portanto, condicionando a hipoxémia a longo prazo. Estamos então perante doentes que têm alta morbilidade e, em termos mais concretos, sabe-se que a presença de fibrose pulmonar em biópsia pulmonar em qualquer fase da ARDS vai condicionar um aumento do risco de mortalidade. Passando então a uma fase crucial na abordagem destes doentes, que é o tratamento. Existem alguns princípios gerais na abordagem dos doentes com ARDS que devemos seguir. Devemos, claro, conseguir reconhecer e tratar causas subjacentes. Por exemplo, se tivermos um quadro compatível com pneumonia, iniciar prontamente a antibioterapia. E por aí fora. Devemos também ter em atenção e evitar e minimizar procedimentos desnecessários, porque todos os procedimentos que nós fazemos acabam também por ter possíveis complicações. Nestes doentes, há muitas vezes, ou quase sempre, a necessidade de internamento em unidades de cuidados intensivos ou cuidados intermédios. E, portanto, existem alguns cuidados em termos de profilaxia que devemos ter, nomeadamente profilaxia de tromboembolia, profilaxia de hemorragia gastrointestinal, de aspiração, terem atenção à sedação excessiva, ter também cuidado com as situações de ventilação mecânica prolongada e ter sempre cuidado com dispositivos médicos invasivos, nomeadamente catetas venosos centrais ou até mesmo sondas vesicais. Neste sentido, também termos sempre em atenção o risco de infecções nosocomiais e, claro está, também sempre muito importante ter cuidados com a nutrição para que esta seja o mais adequada possível. Passando a questões mais particulares, tratando-se esta de uma doença que afeta sobretudo a capacidade que nós temos de realizar trocas gasosas, estes doentes vão ter um claro benefício e uma clara necessidade de realizarem ventilação mecânica. A ventilação mecânica pode ser invasiva, quando os doentes são intubados e ventilados dessa forma, ou então não invasiva, quando não há necessidade de intubação e o doente é ventilado apenas por uma máscara facial ou por outros tipos de interfaces, mas sem haver necessidade de introdução de tubo orotraqueal. Nestes casos, a grande maioria dos doentes têm necessidade de ventilação mecânica invasiva, ou seja, com intubação, estando a ventilação não invasiva reservada para casos que vão responder extraordinariamente bem à oxigenação e que tenham doença mais ligeira, mas isto também é sempre uma situação vista caso a caso. Mas não me vou alargar muito em relação a este tópico da ventilação, porque há um capítulo específico para isso. Queria só chamar a atenção que há alguns cuidados a ter quando ventilamos um doente, e neste caso um doente com ARDS, uma vez que podemos provocar algumas complicações e aumentar a lesão pulmonar. Existem essencialmente dois mecanismos que podem levar ao aumento da lesão pulmonar e os nomes são bastante sugestivos. Podemos ter situações de volutrauma, em que nós exageramos ou utilizamos volumes de ventilação demasiado elevados e, portanto, isto leva a uma distensão excessiva dos alvéolos e acaba por provocar a sua ruptura, ou então o atelectrauma, em que vamos ter um colapso alveolar, ou seja, atelectasia recorrente. Estes fenómenos podem ser explicados em parte pelo facto desta patologia da RDS ser bastante heterogénea, que, como nós falamos, se pensarem, as alterações no raio-x eram, sobretudo, inferiores. Portanto, se pensarmos bem, a RDS não vai afetar ou não vai afetar da mesma forma todas as regiões do pulmão e, portanto, nós vamos ter estas porções inferiores do pulmão afetadas e regiões relativamente poupadas, sobretudo da parte superior. Como é lógico, a compliance pulmonar também então não vai ser a mesma entre as zonas afetadas e as zonas poupadas. E nesse sentido, nós ao tentarmos insuflar ao máximo as áreas de pulmão consolidada, em que vão ter mais resistência, podemos estar a provocar uma distensão exagerada das regiões normais e então termos este tipo
de alterações, porque nós com o ventilador não conseguimos selecionar se vamos pôr a pressão, os volumes ou as pressões altas só nos alvéolos afetados. Nós aplicamos a ventilação, os volumes e as pressões ao pulmão no todo e pronto, havendo estas diferenças, corremos então estes riscos. Outro aspecto que é importante nós termos em atenção neste tipo de doentes é a carga de fluidos que lhes estamos a administrar. Como já vimos várias vezes no decurso desta aula, na RDS nós vamos ter como aspecto central, logo nas primeiras fases, um aumento da permeabilidade vascular e este aumento da permeabilidade vascular vai provocar edema intersticial e edema alveolar. Além disso, nós vamos ter ruptura da integridade vascular e vamos então ter um aumento do líquido pulmonar extravascular que ocorre com o aumento da pressão da aurícula esquerda. Mantendo a pressão da aurícula esquerda baixa, nós vamos minimizar o edema pulmonar e dessa forma vamos conseguir prevenir decréscimos adicionais na oxigenação arterial e na compliance pulmonar, vamos conseguir melhorar as mecânicas ventilatórias, as mecânicas pulmonares e vamos diminuir, consequentemente, o tempo de permanência em cuidados intensivos e a duração da ventilação mecânica, que está sempre associada não só àquelas complicações que vimos, do volutrauma, por exemplo, mas também a situações de infecções respiratórias decorrentes da própria ventilação. E na prática, como é que diminuímos então este líquido? É simples, muito simples. Se não queremos líquido, não damos líquido, não é? Portanto, uma opção passa pela restrição hídrica e por uma utilização muito cautelosa de soros para não aumentar este aporte. E outra forma pode ser então também a utilização de diuréticos para expelirmos o líquido que está mais. Portanto, se queremos diminuir o líquido, vamos, por um lado, dar-lhes a menor quantidade de líquido possível e, por outro lado, tentar tirar o líquido que está em excesso através de diuréticos. Mas isto tudo, em teoria, é muito, muito bonito e muito simples, mas na realidade pode ser um bocadinho mais complexo e temos de ter naturalmente cuidado com a possibilidade de surgir hipotensão, que é um efeito adverso que pode decorrer da utilização excessiva dos diuréticos, e temos de ir monitorizando a função de todos os órgãos, porque há também risco de hipoperfusão dos mesmos nas situações em que há uma restrição hídrica e um uso de diuréticos excessivo. A ventilação mecânica e a gestão hídrica são então os pilares do tratamento, mas existem outros tratamentos que foram sendo experimentados, mas que não mostraram ser assim muito eficazes, e no Harrison tem uma tabela que mostra isso mesmo. Como veem, a única terapêutica com evidência A para ser utilizada é a ventilação mecânica, e esta ventilação mecânica com volumes correntes baixos para evitar então as situações de voo trauma que falamos há pouco. E temos também um quadro resumo muito simples, mas que retrata todos os aspectos importantes do tratamento em si que fomos vendo, que é um algoritmo de gestão destes doentes e que refere precisamente a utilização de ventilação para oxigenar o doente e minimizar uma eventual acidemia e a utilização de diuréticos com a ressalva então para o risco de hipotensão e de perfusão que também já vos falei. Falando agora um bocadinho sobre o prognóstico. Temos alguns fatores estabelecidos que pioram o prognóstico e que aumentam a mortalidade, nomeadamente a idade avançada, a disfunção orgânica por doença crónica, isto aqui é um fator relativamente fácil de perceber, e a RDS por lesão pulmonar direta, quer seja por pneumonia, por uma condução pulmonar, aspiração ou outro fator de lesão pulmonar direta. Surpreendentemente, outros parâmetros de lesão pulmonar parecem não ter grande relevância na avaliação do risco de mortalidade, como é o caso da PIP, da compliance do sistema respiratório, da extensão dos infiltrados alveolares no raio-x tórax e o volume expirado por minuto, mas eu não me preocuparia muito com estes fatores, porque penso que não serão propriamente alvo de pergunta.
Um aspecto importante é saber qual é o impacto desta síndrome a longo prazo e, apesar de ser comum estes doentes apresentarem insuficiência respiratória prolongada, com necessidade de ventilação mecânica, como já vimos, a maioria vai recuperar função pulmonar normal em cerca de 6 meses. E um ano após a extubação endotraqueal, pensa-se, ou está estudado, que a espirometria e a DLCO serão normais em mais de um terço dos doentes e a maioria ficará então apenas com alterações ligeiras. Ao contrário do que se verifica para o risco de mortalidade, a recuperação da função pulmonar está fortemente associada com a extensão da lesão pulmonar e vai estar mais limitada nos casos em que há uma compliance respiratória baixa, em que houve necessidade de níveis elevados de PIP, que houve ventilação mecânica durante mais tempo e em que tivemos scores de lesão pulmonar altos. Passando então para os casos clínicos. Neste primeiro caso clínico, temos então um homem de 22 anos que é trazido para a sala de emergência 30 minutos depois de um acidente de viação. À chegada, encontra-se vigível e tem dor torácica e dispneia leves, apresenta temperatura de 37,2, frequência cardíaca de 105, frequência respiratória de 23, tensão arterial de 90 a 70 e saturação periférica de oxigênio em ar ambiente de 92%. Ao exame físico, denota-se a presença de múltiplas escoriações no tronco, a auscultação pulmonar apresenta murmúrio vesicular rude na base do pulmão direito e não tem alterações na auscultação cardíaca. Foi então iniciada a fluidoterapia com soro fisiológico e pouco tempo depois o doente apresentou agravamento de dispneia, tendo sido iniciada a oxigenoterapia. Foi realizada a gasometria arterial com aporte suplementar de oxigênio, já com uma FiO2 de 60%, e tínhamos um pH de 7,37, uma PdCO2 de 38, uma PO2 de 69, bicarbonatos de 18 e uma saturação de oxigênio de 81%, e a radiografia de tórax revelou infiltrados difusos irregulares no campo pulmonar direito. Tendo tudo isto em consideração, qual dos seguintes é o diagnóstico mais provável? Pneumotórax, contusão pulmonar, hemotórax, síndrome de dificuldade respiratória aguda ou embolismo pulmonar? Fazendo então o exercício de tentar destacar aquilo que chama mais a atenção neste caso. É um início súbito, ou rápido, ou curto, ou agudo, como queiram chamar, 30 minutos. Tínhamos um doente hipotenso, com tensão arterial de 90 a 70, saturação periférica de oxigênio também baixa, 92%, baixa para um jovem de 22 anos. Se fosse uma pessoa de 80 anos com DPOC 92% seria um valor normal. Ao exame físico, temos então múltiplas escoriações no tronco, porque isto foi no contexto de um acidente de viação. Na auscultação, temos também alterações na parte pulmonar, com murmúrio vesicular rude na base do pulmão direito. Tivemos, depois de começar fluidoterapia, agravamento da dispneia e teve necessidade de iniciar oxigenoterapia. E na gasimetria realizada, tínhamos uma PO2 baixa e uma saturação de oxigênio também baixa, e o raio-x tórax realizado revelava infiltrados difusos irregulares no campo pulmonar direito. Portanto, neste caso, tínhamos várias opções e uma forma de abordar as perguntas poderá ser eliminando logo à partida as que não parecem estar corretas. Neste caso, tínhamos então, sobretudo, um caso de dispneia hipoxémica com agravamento após fluidoterapia, o que nos leva a pensar em lesão vascular. Nesse sentido, o pneumotórax, logo à partida, não faria muito sentido e temos confirmação disso, quer pela auscultação pulmonar, quer pelo raio-x tórax, que não são concordantes com esse diagnóstico. No caso do hemotórax, poderíamos ter uma clínica semelhante e tínhamos uma história para isso, por causa da questão do traumatismo e tínhamos as escoriações no tronco, mas o raio-x iria mostrar uma coleção mais contínua de fluido e não infiltrados difusos, provavelmente. Na embolia pulmonar, também poderíamos ter uma clínica e ter raio-x com estas características, mas seria mais provavelmente associado hum, a uma fratura pélvica ou de ossos longos, o que não acontece aqui, e as alterações no raio-x demorariam mais tempo a surgir. Portanto, ficávamos com duas opções, a contusão pulmonar e a síndrome da dificuldade respiratória aguda.
como fomos vendo ao longo da aula, a ARDS surge com dispneia, hipoxémia e infiltrados no raio-x. No entanto, o tempo de evolução para termos os sintomas, como tínhamos visto quando vimos as diferentes fases, seria habitualmente entre 12 a 36 horas e as alterações no raio-x não seriam tão localizadas e teríamos mais provavelmente infiltrados difusos bilaterais em ambas as bases. Pelo que neste caso, então, a síndrome de dificuldade respiratória aguda seria mais improvável e, portanto, a contusão seria aqui a resposta correta, sendo a causa mais comum de lesão pulmonar depois de um traumatismo e que leva também a edema e hemorragia e que daria estas alterações mais localizadas no raio-x. O soro vai piorar, neste caso, a dispneia, uma vez que os vasos também estão danificados, fazendo com que haja saída de fluido para os pulmões. E, portanto, aqui a importância de nós, nos doentes com este quadro, fazermos um bom diagnóstico diferencial e sabermos as ferramentas que podemos utilizar para isso. Neste segundo caso clínico, temos um senhor de 68 anos que recorre à urgência com queixas de dor torácica à direita e tosse. A dor era pleurítica e estava presente há cerca de um mês. A tosse era produtiva, com expectoração amarelada, sem conteúdo hemático visível, e no domicílio apresentava uma temperatura de 38 graus. Ele negava mialgias, arrepios ou vômitos, negava contacto com pessoas doentes, e negava também viagens recentes. É fumador de cerca de um maço de tabaco por dia desde há 50 anos e, além de um suplemento vitamínico, não toma medicação de forma regular. Nesse sentido, foi assumido um quadro de pneumonia adquirida na comunidade e iniciou antibioterapia. No entanto, ao quinto dia de internamento, apresentou agravamento do quadro respiratório e ao exame físico estava caquético, dispneico e incapaz de completar frases, o que é sempre um sinal de gravidade nas insuficiências respiratórias. Tinha uma tensão arterial de 125/71, uma frequência cardíaca de 122, temperatura de 37,8, frequência respiratória de 33 e saturação periférica de oxigênio de 77% em ar ambiente e de 92% quando instituída a máscara de Venturi a 40%. A auscultação pulmonar tinha diminuição do murmúrio no terço superior do campo pulmonar direito, sem ruídos adventícios, sem outras alterações. À entrada na UCI foi realizada uma gasometria arterial com um pH de 7,49, PTCO2 de 29, PLO2 de 49 e uma PAFI de 122,5 e também o raio-x tórax que está aqui na imagem. E em relação à terapêutica a instituir, qual é que seria então a melhor atitude a tomar? Iniciar corticoterapia, mudar a antibioterapia pela ausência de melhoria clínica, iniciar ventilação mecânica com volume corrente baixo, iniciar ventilação mecânica com volume corrente alto ou instituir fluidoterapia pelo risco de desidratação. Estamos então perante, e fazendo o mesmo exercício de há pouco, um quadro de pneumonia adquirida na comunidade, que ao quinto dia de internamento teve um agravamento do quadro respiratório, com diminuição do murmúrio no terço superior do campo pulmonar direito, sem ruídos adventícios, sem outras alterações, e com uma insuficiência respiratória, com uma PLO2 de 49 e uma PAFI de 122,5 e com o raio-x que tem aqui na imagem. Portanto, tínhamos um quadro de dispneia, de hipoxémia e com infiltrados pulmonares difusos, que no seu conjunto, juntamente com uma insuficiência respiratória moderada, por esta PAFI de 122,5, condicionam um quadro de ARDS. Nesse sentido, então, queríamos saber qual era a melhor terapêutica a iniciar e, se bem se recordam, o que estava indicado na grande maioria dos casos de insuficiência respiratória por ARDS era então a realização de ventilação mecânica. Neste caso, tínhamos duas opções nesse sentido, uma delas com volume corrente baixo e outra com volume corrente alto, e no sentido de evitar então as complicações, nomeadamente o volo-trauma, teríamos de iniciar esta ventilação com volume corrente baixo e, portanto, aqui seria essa a resposta correta. Só mesmo para terminar, relembrar alguns os aspectos-chave desta aula.
São eles então lembrarem-se que a ARDS tem um início agudo, que habitualmente é um doente que tem já alguns sintomas ou alguma patologia já subjacente nos últimos 7 dias e que depois acaba por agravar e desenvolver este quadro. Saberem também que não existem meios complementares de diagnóstico específicos, mas que é muito importante realizarmos uma radiografia de tórax e, eventualmente, um ecocardiograma, naquelas situações que também já vimos atrás, e terem presente que estes meios de complementares de diagnóstico vão servir essencialmente para diagnosticarem a causa subjacente e para fazerem diagnósticos diferenciais. Lembrar ainda que a gravidade é dada pela oxigenação, com necessidade de fazer uma gasometria arterial, pode ter 3 graus, leve, moderado ou grave, consoante o valor da PAFI. E quanto ao tratamento, além de ser essencial tratarmos a causa subjacente, ter a noção de que a maioria dos doentes vai ter necessidade de ventilação mecânica invasiva, com intubação orotraqueal, e que no sentido de reduzir o volotrauma temos de optar por volumes e pressões baixas, e é também é importante termos em atenção que devemos manter uma volémia controlada, não exagerando nem nos soros, nem nos diuréticos, para por um lado não agravarmos o edema e por outro lado não levarmos a situações de hipoperfusão de órgãos. Quanto às referências bibliográficas, foram essencialmente as versões mais recentes do Harrison e do Cecil. Pronto. Pronto, chegamos assim ao fim desta aula. Espero que tenham gostado e que vos seja útil. E se tiverem alguma dúvida, podem enviar-me um e-mail para este que está aqui no canto inferior direito, que tentarei responder o mais brevemente possível. Obrigado.